Economia agora, março chegou e com ele o peso de alguns impostos em nosso bolso. Imposto de renda, IPVA e a volta da cobrança dos tributos federais sobre combustíveis. Lucas Magalhães, meu amigo, a partir desse mês o orçamento de muita gente vai ficar ainda mais comprometido. Boa tarde. Vai sim, viu, Suzana? Infelizmente. Boa tarde para você também, para você que está nos acompanhando, muito boa tarde. Vamos começar falando sobre isso que está mais, assim, chamando a atenção das pessoas, dos consumidores. Afinal de contas, veículos automotores, os automóveis, fazem parte direta e indiretamente das nossas vidas. Mesmo quem não tem automóvel também vai sofrer, infelizmente, no bolso essas contribuições que voltam, esses impostos federais que voltam a incidir sobre os três combustíveis. Perdão, sobre dois desses combustíveis, gasolina e etanol, e o diesel, por enquanto, não, mas eu vou explicar agora. Por exemplo, gasolina. A gasolina volta a ter a cobrança do PIS, PASEP e da CID. Isso vai fazer, segundo informações do Ministério da Economia, que o litro de gasolina na bomba, por causa dessa cobrança que retorna agora, depois de quase 7 ou 8 meses, porque no ano passado ele foi retirado, está voltando agora em março. Então, o litro de gasolina na bomba vai ficar cerca de 47 centavos mais caro. E do etanol, 2 centavos mais caro. Só que acontece o seguinte, a Petrobras, em compensação, ontem também decidiu abaixar o preço tanto de gasolina quanto também do diesel. E aí eu vou explicar exatamente essa diferença. Então, tirando o aumento da reoneração menos essa redução da Petrobras, o valor do litro de gasolina vai ficar, em média, nessa média nacional, cerca de 35 centavos mais caro, porque a Petrobras resolveu baixar para cerca de 4% o valor cobrado pelo litro de gasolina nas suas refinarias. Então, uma coisa está compensando a outra. Infelizmente, o aumento não vai ser o aumento de 47 centavos por litro, mas vai ser um aumento também que vai fazer diferença, que é de 35 centavos. Isso eu estou falando em relação à gasolina. A decisão do governo federal foi de onerar mais a gasolina e menos o etanol, por uma questão ecológica, uma vez que o consumo de etanol impacta menos no meio ambiente. Então o etanol também vai sofrer um aumento, o aumento médio que o Ministério da Economia está estimando para o litro do etanol é de 2 centavos. Por que o diesel não está nessa conta? Atenção, porque o diesel continua desonerado de PIS, COFINS e PASEP até o fim do ano. Só que a Petrobras também decidiu baixar o preço do litro de diesel em cerca de 2%, 1,9%, o que deve representar uma queda também nos postos de gasolina, nas bombas, de cerca de 0,8 centavos. É pouco, mas olha, no fechamento das contas do mês, para quem usa diesel, pode fazer uma certa diferença. Tá claro? Ou seja, subiu de um lado, caiu de outro, mas infelizmente para o bolso do consumidor, especialmente quem consome gasolina, vai ficar mais caro sim. Para me ajudar nessas matemáticas todas, nesses raciocínios, do meu lado aqui o professor de Finanças e Orçamento Público da Unifal, Cláudio Caríssimo. Cláudio, muito obrigado por estar aqui conosco. Para você, então, agora já é boa tarde. Queria começar perguntando o seguinte, como que esse impacto, como tem sido recebido esse aumento, essa volta da oneração dos impostos sobre os combustíveis? Para você, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, Lucas, esse aumento ele já era esperado, a lei complementar que foi aprovada no ano passado, a 194, ela previa que essa desoneração ela seria até dezembro. Aí veio o novo governo e prorrogou até o dia 28 de fevereiro. Bom, findamos, 28 de fevereiro, então a partir de hoje, vem com esse novo termo, nesse termo da reoneração, dos combustíveis, na qual você muito bem explicou, sobretudo a gasolina, com impacto a médio do preço de 35 centavos por combustível. Bom, para a população, para o usuário, sobretudo o motorista de aplicativos, por exemplo, ele terá um impacto razoável em suas contas. Também de uma corrente do governo, sobretudo de parlamentares que eram contra esse aumento, era de que isso também poderia impactar na inflação.
sim, poderá impactar um pouco, mas por outro lado, o que nós vemos nos noticiários, nas discussões, é de que também, quando o governo ele traz essa reoneração, é uma sinalização de uma responsabilidade fiscal, de um ajuste das contas. Você está falando isso por conta dos juros, né, que podem, de repente, sofrer uma redução, é isso? Exatamente. O Banco Central e o Copom também, né, vendo essa ação do governo, buscando um certo equilíbrio, né, e trazer, né, essa arrecadação que é importante, porque esses tributos, eles financiam a nossa seguridade social também, então eles são necessários, né? Claro que nós sentimos quando isso impacta no uso do combustível, mas eles são importantes porque eles financiam, né, as aposentadorias, os auxílios, etc. E por outro lado também, a taxa de juros ela é determinada por vários aspectos. Um dos aspectos é a questão da segurança fiscal. E o governo, ele sinalizando que ele pretende, né, ter um maior controle das suas contas, procurando minimizar o déficit fiscal, ele sinaliza para o Banco Central e para os demais componentes, né, do Copom sobre essa sua responsabilidade. E isso pode auxiliar daqui para frente, a diminuir a taxa de juros, a nossa taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%, e isso tem um impacto na vida de todo mundo e nas contas do governo também, já que uma das grandes despesas nossas é a despesa com juro. Tá, Cláudio, daqui a pouquinho a gente volta falando com você. Continuar aqui, o Cláudio do meu lado, falar um pouco sobre a cobrança do IPVA. Gente, então, ou seja, não é só o imposto de gasolina. Vai voltar também, vai começar a ser agora o período de declaração, de pagamento do IPVA. O IPVA, claro, todo mundo conhece. O governo de Minas Gerais estabeleceu que a partir do dia 13 de março as pessoas vão começar, numa escala, a fazer o pagamento por placa, né, dos impostos que incidem, especialmente o IPVA, incidem sobre os veículos automotores. Atenção, o vencimento vai do dia 13 de março até o dia 19 de maio. Então não perca, você que precisa saber como é que paga, quanto que paga, você pode recorrer, vai aparecer na base da sua tela aí, uma tarja, que é o site do Detran. Entra no site do Detran, coloca lá o seu Renavan e você vai saber como pagar e quanto é que você tem que pagar. Atenção, não perca os prazos, porque de fato pode ter multa em cima. Nós estamos falando de março e março tem uma outra surpresa, que na verdade, surpresa não, né? Claro, todo mundo já estava esperando, que é de fato o imposto de renda. Vai começar a partir do dia 15 de março. O período de pagamento, de declaração do imposto de renda vai até 31 de maio. As pessoas precisam ficar atentas. Tem uma novidade que hoje, nesse ano de 2023, a restituição pode ser feita através até mesmo de Pix. Mas tem mais novidade. Cláudio Caríssimo, que continua aqui do meu lado, vai dar para a gente essas informações. Cláudio, em relação ao imposto de renda, saímos lá dos impostos da gasolina, etanol e diesel, passamos pelo imposto que é o IPVA e agora estamos no imposto de renda. Quais novidades? Uma das novidades é que, conforme decisão, né, dos nossos tribunais, a pensão alimentícia ela passa a ser isenta, o que antes era tributado. Então, a pessoa, quando ela for elaborar a sua declaração de imposto de renda e informar a pensão alimentícia recebida, entrará como um rendimento isento. As pessoas estavam com muito medo de ter uma faixa de pessoas, de trabalhadores que ganham até mesmo assim, a R$ 1.900, R$ 2.000 teriam que pagar o imposto de renda. Qual é a mudança para esse ano? Para essa declaração, esses trabalhadores, eles infelizmente vão pagar. Por quê? Não foi feita a correção ainda. O governo, né, ele está planejando para, a partir de maio, corrigir a tabela do imposto de renda, né, mas isso só surtirá efeitos a partir nas retenções, né? A partir de maio, claro, e na declaração de 2024. Cláudio Caríssimo, muito obrigado pelas explicações, pelas informações, para você uma boa tarde. Então é isso, Suzano, um março para fazer a gente suar com contas, com explicações, mas se a gente ficar bem atento aos prazos, todas essas dificuldades podem ser diminuídas. Com você. É imposto que não acaba mais, Lucas Magalhães. Nós, enquanto contribuintes, esperamos ter o retorno, né, do pagamento de tantos tributos.